construção de usina de tratamento de água e recursos em caixa. Quer dizer, deixou no azul, não no vermelho. O então prefeito Celso Daniel, que é aquele prefeito que todo mundo vai lembrar que foi assassinado, né, por causa da corrupção e tal, entrou na prefeitura, porque ganhou a eleição naquele ano, revogou a licitação que já tinha sido feita e gastou os recursos em quê? Então essa é a pergunta do Edgar. Obrigado, Edgar. Você é um grande engenheiro, um amigo nosso, candidato a vereador de Santo André, com certeza será bem sucedido pelo trabalho que você tem. Bom, no caso aí, foi mais do que revogar uma licitação, Edinho. Lá foi cancelado um contrato em andamento. A obra de terraplenagem já estava pronta, o projeto executivo muito caro já estava pronto, inclusive com consultores internacionais muito bem pago pelo poder público, tá? E apenas, sem nenhum estudo, sem nada, entendeu-se que aquela obra era totalmente desnecessária. Estávamos pensando, como sempre, no dia de hoje. Nós estávamos pensando no dia de amanhã. E a administração que entrou entendeu melhor que deveria pensar apenas no dia de hoje. É por isso que muitas vezes nós temos o caos em quase todas as áreas de interesse público, como saúde, como abastecimento de água, como energia elétrica, etc. e tal. Então, é o que eu falei no começo. A visão curta das pessoas são imediatistas. Muitas vezes, principalmente na área de saneamento ambiental, é obra que não dá voto. Então, é obra de rede de esgoto enterrada, canalização de água, tratamento de esgoto, reaproveitamento de água de chuva, tá? E é um caso, inclusive, que precisa da prefeitura fazer uma conscientização muito grande, porque a maior parte da água a ser reaproveitada é nas próprias residências, nos próprios imóveis, certo? E isso tem que ser incentivado, tem que ser ensinado, apoiado. Isso é uma tarefa importantíssima do poder público. E só para acrescentar um detalhe, tem mais coisa que nós podemos reaproveitar. Muita gente, às vezes, tem uma rede de ar-condicionado nas suas empresas ou mesmo nas suas casas. Aquela água do ar-condicionado pode ser reaproveitada. Na minha empresa, eu reaproveito só de ar-condicionado 200 litros de água por dia, que vai para um reservatório, de lá ele é bombeado para uma caixa superior e é usado para a rede de tratamento de vaso sanitário e também, eventualmente, para alguma lavagem interna. Então, isso tudo eu acho que tem que ser difundido e passado à população. E pensar no futuro. Só hoje não é o que o Brasil precisa. Você falou uma coisa interessante aí, Ajan, que as pessoas às vezes esquecem de fazer essa ligação, né? Se você está reaproveitando a água do ar-condicionado, como você falou, o que você está fazendo? Você está economizando em reais. Porque esses 200 litros de água que ele consegue recuperar do ar-condicionado, ele não está comprando do Semasa. Ele está reaproveitando o que ele já tem lá. Então a conta de água dele vai diminuir. E lembrei de uma coisa importantíssima. Alguns anos atrás, um engenheiro da Associação dos Engenheiros de Santo André, da qual fazemos parte, me deu uma dica. Ele falou, olha, se você tiver paciência e fazer com que essa paciência se torne um vício no bom sentido, você faça o seguinte: depois que você encheu a sua caixa de água, ou se você precisava usar alguma torneira que seja ligação direta da rua, portanto o cavalete de água tem que estar aberto, faça isso. Quando terminar, você vai lá no cavalete e fecha o registro. Por quê? Diz as empresas que nos vendem água que eles injetam água no sistema, aliás, ar, para descobrir vazamento. Mas, na realidade, a gente sabe que não é bem assim.
principalmente na madrugada, eles injetam ar, porque se tiver algum vazamento na tua casa, ou se a sua caixa não está cheia, portanto a boia vai estar numa posição em que vai permitir a entrada da água, só que não vai entrar água, vai entrar ar, vai ficar shhh. Ninguém se liga nisso, né? Porque às vezes a caixa está em cima do forro, você não ouve. Mas como na minha casa a caixa fica exposta e eu consigo ouvir, eu ouvia que muitas vezes estava passando ar. Aí você vai lá olhar no reloginho, que é um relógio mecânico, ele tem engrenagens dentro, igual relógios antigos, né? De engrenagem, não são digital. Aquele ar passa pelas engrenagens e está marcando. Então você está pagando por ar, que não serve para nada, porque o ar sai ali e vai para a atmosfera novamente, mas você está pagando por água, ou seja, você está sendo enganado. Eu comecei a fazer isso e virou um hábito, né? Eu fecho sempre. Sabe quanto que eu economizei, Ajan? 27%. Eu consegui economizar na minha casa, eu moro sozinho, 27% na conta de água. E já faço isso há pelo menos uns 6 anos. Então fica aqui a dica. Parece uma coisa chata de se fazer, mas nós temos que recorrer às coisas que com as coisas nas quais nós podemos atuar. Houve um tempo em que o Celso Russomano fazia propaganda no dispositivo que você punha lá antes do relógio e ele deixava o ar sair por ali. Então não passava pelo relógio, você não comprava ar por água, né? Então, se entraram com uma ação contra e ele foi obrigado a desistir, o fabricante teve que fechar, parou de fornecer esse equipamento. E quem comprou e instalou, se passar o fiscal, pegar você com esse aparelhinho lá, você vai ser multado. Bom, então já que não podemos usar o aparelhinho, podemos fazer isso. Como escovar os dentes? Você torna um hábito, ir lá no relógio, né, no cavalete e fechar o registro. A caixa encheu, não estou precisando usar nenhuma torneira que tem ligação direta da rua, vou lá, fecho, pronto. E principalmente à noite, porque à noite nós não vamos precisar ficar com o cavalete ligado lá, porque fatalmente vira ar por ali. Não é só em Santo André não, tá? Isso é no Brasil inteiro. Então fica aqui a dica para você. E você vai ver que você vai economizar. Não seja 27% como eu consegui, mas que seja 5%, 10%, já é um ganho, né? Então, vamos voltar aqui às perguntas do internauta. Nós temos aqui, triste situação, é um comentário, né? Do Jorge de Mauá. Você vê, nem de Santo André ele é. O povo não tem o hábito de cobrar e fiscalizar. Então, o que o Jorge está falando aqui? Obrigado, Jorge, pela sua pergunta. Nós temos que fiscalizar, sim, e cobrar, porque só quando você começar a cobrar, principalmente aquele sujeito que você elegeu, que era do seu bairro, e depois você nunca mais viu ele, se você não cobrar, ele não vai fazer nada. O que ele vai fazer é tentar ganhar um dinheirinho lá e comprar uma casa na praia, um carro melhor, para dar um conforto melhor para a família dele, ponto. Só isso. A maioria, infelizmente, só tem essa ideia para entrar na política. Então nós temos que começar a cobrar. E esses que são os maus políticos, que nós já ouvimos falar várias e várias vezes o nome dele na televisão, no rádio, na mídia escrita, no jornal, na revista, nós temos que colocar na nossa memória e não votar mais neles, não votar mais neles, para que eles não tenham poder, porque se você dá o voto para ele, ele se reelege e vai continuar roubando, sacaneando, fazendo a sujeira toda lá. Se você não dá o voto, ele não se reelege e virá outro. Então, o ideal é que nós trocássemos todos que estão aí, porque todos estão amarrados uns com os outros. Então, se você vota no um e o outro não, aquele que continua vai estar induzindo os que entraram novos a fazer a sujeira também. Então, vamos fazer essa campanha bacana? Vamos trocar todo mundo, né? Como se fosse um time de futebol. Vou trocar os 11 jogadores. Não vou mais querer aquele time lá porque não me deu um bom retorno. Porque o investimento somos nós que pagamos, tá bom? Vamos voltar aqui às perguntas dos internautas, porque o nosso programa é assim, né? Vamos ver aqui. É muita gente mandando, fica difícil, mas eu vou chegar lá. Vamos lá, Jean. Então nós temos aqui, olha.
A atual administração de Santo André tem sido uma lástima, infelizmente, sem executar obra nenhuma e ainda com várias denúncias de corrupção. Isso parece ser uma tônica na cidade de Santo André. Na gestão anterior do ex-prefeito Aidan, foi a mesma coisa. Muitas denúncias de corrupção, envolvendo diversos secretários. Para quem não sabe, quem nomeia secretário é o prefeito. O que você sabe a respeito? Ou o que você acha disso, né? Esse é um tema tão vasto que, se a gente fizer aqui um mês de programa, tem muita coisa para falar. Mas, infelizmente, a corrupção em nosso país, ela anda livremente, tá? Com muita gente que não sabe de nada e deixa acontecer. Infelizmente, na maioria das administrações públicas, nível estadual, municipal e federal, estão sendo dilapidadas os cofres públicos, porque as pessoas que deveriam zelar por isso, os administradores, o legislativo de uma maneira geral, muito pelo contrário, são eles que promovem. É bom notar que não existe corrupção se não tiver dois lados. O corruptor, que é aquele que quer ter uma vantagem, e aquele membro do serviço público, que é aquele que vai ser corrompido. Então, não tem jeito de só o corruptor corromper e não tem jeito do corrupto do serviço público sozinho fazer grandes corrupções. Ele pode fazer alguma coisa menorzinha, etc. tal, mas sempre tem que ter essa parceria. Então, é impossível você querer somente punir a empresa. Você tem que punir também e severamente o agente público. Eu entendo que o agente público não pode estar em todos os lugares, mas você é responsável pela indicação dos seus ministros, dos seus secretários, e você não pode transigir. Eu acho que está incorreto, mas por absurdo, vamos imaginar, por exemplo, que você descubra que um ministro está envolvido em corrupção. É péssimo, mas infelizmente teve um. Agora, você ter 20 ministros, etc. e tal, é uma coisa muito complexa. Você ter numa cidade que nem Santo André, que tem aí 10, 12 secretarias, ter 2, 3 secretários envolvidos, isso dá 20, 30% do secretariado. Entendeu? A nível de poder federal, 20 nomes dá mais do que 50% dos atuais ministros, secretários de plantão. Então, esse tema é um tema árido, campeia, tá? Isso só vai mudar, primeiro, com a mentalidade daquele que vota. As pessoas dizem, olha, não adianta votar porque vai continuar a mesma coisa. Não é verdade. Mas a gente tem que ter algumas premissas. Primeiro, saber em quem votou. Eu só faço uma autoanálise. Muitos não sabem quem votou para deputado, não sabem para quem votou para estadual, federal ou senador. Alguns não sabem nem o vereador que votaram. Como podem cobrar essas pessoas? Segundo, que eu entendo que o cargo eletivo é um cargo que deve ser exercido como uma prestação de serviço à pátria. E como prestação de serviço à pátria, eu não posso admitir político profissional. No meu modesto entendimento, eu não concordo com reeleição em nenhum nível. Isso causa o político profissional e uma corriola de assessores, asseclas e etc. e tal, também profissionais que vivem pendurado no poder público. Não basta você cortar, por exemplo, um ministério, dizendo que vai economizar X, Y, Z, quando na realidade
você só tirou o ministro e toda a estrutura embaixo, inútil ou não, ela vai passar para um outro ministério. Ou seja, é uma falácia. Você não economizou nada. Quando muito, o salário de um ministro, de um chefe de gabinete ou coisa assim. Isso acontece em todos os níveis. Eu estou citando exemplos que estão por aí em todos os jornais, mas isso acontece em todos os níveis. Santander não é exceção, de jeito nenhum. Infelizmente, as duas últimas administrações tiveram diversos escândalos em jornal, algumas até com processos judiciais. Dizem que tem dois ditados, né? A pessoa só é considerada culpada depois que foi julgado, e um outro que, onde tem fumaça, tem fogo. No nosso, a fumaça já está virando um vulcão. É verdade, infelizmente. Desculpa, eu estou pegando informações, Ajan, que eu vou acabar escrevendo um livro sobre a nossa cidade. Porque quando eu comecei na política, que eu sempre trabalhei na política, mas nos bastidores, né? Eu nunca tive cargo eletivo, nunca fui candidato a nada, mas sempre trabalhei com os políticos de Santo André, com aquelas pessoas que nós acreditávamos na época que seriam nomes de pessoas dignas e honestas que poderiam fazer alguma coisa pela cidade. Bem, o que eu venho observando? Nos anos 70 e 80, eu me lembro bem, Santo André era tido como uma das cidades que eram consideradas padrão de excelência na área pública. Então, nós tínhamos lá os nossos engenheiros e arquitetos, por exemplo, que trabalhavam na prefeitura, que eram convidados por outras prefeituras, isto a nível nacional, para que fossem dar palestras e ensinar os engenheiros, arquitetos e, por consequência, os prefeitos, na época daquelas cidades, a como fazer as coisas acontecerem, seja na coleta e reciclagem do lixo, já se fazia isso daí na época, né? Seja na parte de esgoto, captação e rede de distribuição de água, né? Seja na economia de energia elétrica, que o município também compra energia, né? As ruas têm iluminação pública, quem paga isso, no caso aqui para Eletropaulo, é o município. Ele repassa, né, alguma coisa ali no imposto, mas é ele que paga. Então aquelas luzes que ficam acesas em algumas cidades, em algum túnel, somos nós que estamos pagando. Então os engenheiros eram convidados para ir até essas cidades, dar palestras e mostrar. Nós tínhamos o esporte em Santo André, que era uma parte da prefeitura e uma parte da empresa Pirelli de pneus. Então sempre a gente ouvia falar que dentro da parte de natação, voleibol, basquetebol, handebol, eram os melhores jogadores da época que acabavam indo para a seleção brasileira, eram de Santo André. Então você veja, anos 70, anos 80, não está tão longe assim. Mas quando a gente entra nos anos 90, a coisa começou a degringolar. Para você ter uma ideia, hoje o nosso estádio lá de Santo André está sucateado, né? Era para ser um dos melhores estádios do Brasil, um celeiro de novos talentos, que nós temos muitos talentos na cidade ainda, graças a Deus, mas o poder público não investiu mais nisso. Só se pensa em fazer acordos por baixo do pano para que alguém se dê bem. E eu vou repetir aquilo que eu falo todas as vezes que eu posso aqui no meu programa. Essas pessoas que estão nos roubando e estão acreditando que estão se dando bem, na realidade elas estão criando um problema para frente para elas mesmas, porque não adianta você ter dinheiro. Quem andou roubando aí? O governo, seja na cidade, seja no governo estadual ou no federal, tem filho, tem neto. Essas pessoas têm que ir e vir na rua, ir para a escola, ir no shopping, ir na praia quando é um final de semana e tem sol, e elas vão passar por todos os problemas que nós passamos, pela estrada esburacada, pelo perigo de ser assaltado, sequestrado, estuprado,
Tá certo? Não adianta você pensar, eu roubei, tenho dinheiro, vou pagar a segurança. Meu amigo, minha amiga, se o bandido quiser entrar no seu condomínio, no seu prédio, ele vai entrar. Eles vão lá com um caminhão com 20 homens armados e muito bem armados, né, que a gente vê na televisão quando eles vão explodir caixa eletrônico. A polícia chega lá com um revólver .40 e com um escopeta calibre 12. Os assaltantes estão com rifle, que só usa no exército, de alta potência, metralhadora, que se tiver 10 homens enfileirados, a bala atravessa os 10. Então nós estamos em desvantagem, tá certo? Então é ilusório você achar que você está se dando bem na vida lesando os outros, porque o dinheiro que você rouba deixa de ir para a saúde, tem alguém morrendo lá por sua culpa, porque não tem o remédio, porque não tem o garrote, porque não tem a injeção, porque não tem o médico, porque não recebeu o salário, então ele deixa de ir. Está vendo o que você faz? Para você mesmo, para os seus filhos, para os seus netos. Não pense, eu sei que tem gente me assistindo aí que está rindo, eu vou morar em Miami. Vai morar em Miami, vai lá. Lá você não conhece ninguém, não tem o calor humano que tem aqui no Brasil. Você fica longe da sua família, porque você pode levar a sua família imediata, né? Seus filhos e tal. Mas você não vai levar seu tio, sua tia, seu primo, você não vai levar a família inteira. Então, meu amigo, pense bem no que você está fazendo aqui, porque você está plantando. E eu aprendi isso com a minha bisavó. Se você plantar feijão, vai nascer feijão. Se você plantar arroz, vai nascer arroz. E se você planta essas coisas ruins, elas fatalmente vão brotar e vão voltar para você mesmo. Então vamos mudar essa mentalidade. Vamos parar de furar a fila no banco, de querer levar vantagem lá no estacionamento do shopping e botar o carro na vaga do paraplégico ou do idoso. Isso não é vantagem nenhuma, é uma vergonha, como diz aí o nosso amigo lá da Bandeirantes, né? É uma vergonha. Vamos tomar vergonha na cara que a coisa começa a melhorar. Então vamos lá, os adreenses também, não vamos perder a esperança com tanto problema que a gente enfrenta na cidade. Vamos sim se unir para que a coisa melhore. Vamos voltar nas perguntas aqui do Ajan, já tem um monte aqui, vamos mais uma, paulatinamente. Vamos lá. O engenheiro Edgar Brandão já esteve algumas vezes nesse programa, né? É o nosso amigo inclusive. Sempre se mostrou profundo conhecedor dos problemas e soluções técnicas para Santo André. Ele não seria um bom candidato a prefeito ou mesmo a vereador nas próximas eleições? O que você acha, Jean? Bom, inicialmente, como eu falei agora há pouco, eu acho que não tem que ter reeleição, tem que acabar com o político profissional. E a gente tem que saber escolher, né? Muitas vezes, eu vou perguntar para vocês assim, se vocês precisarem de um médico para operar o coração de vocês, vocês vão chamar um enfermeiro? Claro que o enfermeiro tem a sua competência, etc. e tal, mas ele não é o especialista que vai operar o coração seu ou do seu filho. Então, eu acho que cada pessoa, dentro da sua especialidade, deve ocupar cargos públicos e servir a população. É um sacerdócio. O Edgar é uma pessoa gabaritada. Eu conheço há muito tempo, sei do seu currículo profissional, da sua honestidade. Se coubesse a mim a decisão, sem dúvida, ele seria um ótimo prefeito, estaria lá sendo prefeito, ou mesmo no legislativo. O que eu posso dizer é o seguinte, nós precisamos de muitos Edgares na política do Brasil. E eu gostaria de acrescentar alguma coisinha assim, eu estava falando sobre o problema da reeleição, etc. e tal. A reforma tem que ser profunda. Os atuais que estão hoje ocupando cargos públicos, eles não querem largar a boquinha. Toda a legislação que fere a boquinha dele e é em favor do povo, ela não é aprovada. A gente tem que lutar, fazer valer a nossa vontade, e não se acomodar em casa, aceitando pacificamente, sem nenhuma reclamação, sem nenhuma reivindicação, sem demonstrações, o que nós estamos realmente precisando. Tá? Para começar, o sistema eleitoral hoje nosso, multipartidário, etc. e tal,
não atende em nada à população. Fala que isso é democracia. No meu modesto entendimento, democracia é tudo aquilo que é feito para o bem do povo, não para o bem de alguns. Usufruir daquilo como se fosse um feudo. Então, eu, por exemplo, sou parlamentarista. Eu acho que o voto distrital, onde você está na sua cidade, você elege o seu deputado, o seu senador, você depois vai poder cobrar dele. O vereador do seu bairro, ele vai ter que ser eleito no seu bairro, e você vai poder cobrar ele sobre o seu bairro, sobre a atividade dele, ao que ele faz no legislativo, se ele está fiscalizando se o poder público está investindo no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Então, isso, para a maioria dos políticos, não interessa, porque vai acabar a tal da boquinha. Eu queria prestar um esclarecimento adicional sobre o problema do ar. A rede de água, ao contrário da rede de esgoto, a rede de esgoto, o esgoto corre por gravidade, ou seja, do ponto alto para o ponto baixo. Se de repente ele está num ponto baixo, que não tem mais caimento, você tem que fazer uma estação de bombeamento desse esgoto, colocando ele numa posição mais alta e novamente ele vai embora por gravidade até o seu destino, que deverá ser uma estação de tratamento. No caso da água, existe uma pequena diferença importante. A água é pressurizada naturalmente, porque a água ela tem que atingir tanto os pontos baixos da cidade como os pontos altos, e para isso ela é naturalmente pressurizada. Ocorre que nos pontos altos, a presença desse problema do vento se faz notar maior. Por quê? Quando a água